Olá, meu nome é Vitória Beatriz e eu vou resolver uma questão de equações diferenciais ordinárias. Questão 17. Encontre a solução geral para a equação no intervalo, a gente tem um intervalo aí de 0 ao infinito. Aí a equação é x derivada de y menos 3y igual a x multiplicado por y elevado a 5. Então, note que se trata de uma equação de Bernoulli. Por quê? Porque ela é dessa forma aqui. Ó, ela tem a derivada de y mais um p de x, onde o nosso p de x é o menos 3, y igual a um q de x, onde o nosso q de x é o nosso x aqui, multiplicado por y elevado a um certo alfa, onde o nosso alfa nessa equação está fazendo o papel do 5. Então, se trata de uma equação de Bernoulli. Como é que a gente resolve uma equação de Bernoulli? A gente vai tentar encontrar uma equação linear, resolver essa equação linear, e a gente consegue, a partir da equação linear, a solução para essa equação. Então, daqui a gente vai tentar chegar numa equação linear. Então, vamos lá. A gente inicialmente pode dividir ambos os membros por x. Por quê? Para ficar bem mais semelhante ao que a gente tem aqui. Veja que a derivada de y, ela está sozinha, né? Então, vamos lá. Dividindo ambos os membros por x, a gente vai ficar... Aqui a gente simplifica, vai ficar a derivada de y menos 3 dividido por x multiplicado por y, igual, aqui a gente também vai simplificar o x, vai sobrar só y elevado a 5. Pronto. O próximo passo vai ser dividir ambos os membros por y elevado a 5. Por quê? Porque na equação linear, a gente vai ter apenas o q de x, o q de x no final, né? A equação linear é bem semelhante a essa, a diferença é que a gente não tem esse y elevado a alfa, né? A gente só tem o q de x do outro lado da igualdade. Então, por isso que a gente vai dividir ambos os membros por y elevado a 5. Então, dividindo, a gente vai ter aí y elevado a menos 5, multiplicado pela derivada de y, menos 3 dividido por x, multiplicado por y elevado a menos 4, igual a 1. Agora, eu quero que vocês tomem y elevado a menos 4 igual a 1. Aí vocês vão derivar isso pela regra do tombo, né? Então, vai ficar a derivada de u. Aí esse menos 4 que está aqui no expoente, ele vai cair pela regra do tombo, né? Então, vai ficar menos 4. E no expoente aqui a gente subtraiu. Então, vai ficar y elevado a menos 5 derivada de y. A gente ainda pode dividir ambos os membros por menos 4. Então, vai ficar a derivada de u dividido por menos 4 igual a y elevado a menos 5 derivada de y. Então, onde tiver y elevado a menos 4, a gente vai substituir por u, e onde tiver y elevado a menos 5 derivada de y, a gente vai substituir por menos derivada de u dividido por 4. Pronto. Aí agora a gente pode multiplicar tudo por menos 4. Multiplicando tudo por menos 4, a gente vai ter a derivada do u mais 12 dividido por x, u igual a menos 4. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma equação linear. Então, agora a gente vai utilizar os métodos para resolver essa equação linear para conseguir chegar na solução geral para essa equação aqui. Então, vamos lá. A gente vai fazer o cálculo do fator integrante. Como é que a gente calcula o fator integrante? O fator integrante ele é o μ de x igual a e elevado à integral do p de x dx. Só que quem é o nosso p de x? O nosso p de x na equação linear é 12 dividido por x. Então, eu já substituí direto. Então, vai ficar e elevado à integral de 12 dividido por x dx. Esse 12 é constante, eu posso colocar ele fora da integral, então vai ficar e elevado a 12 integral de 1 sobre x dx. Sabemos calcular essa integral. Isso aí é a integral do ln do módulo de x, mas eu usei uma propriedade do logaritmo, então a gente vai ter e elevado ao ln do módulo de x elevado a 12. Como o e e o ln são inversamente proporcionais, a gente fica aí com o x elevado a 12. Agora a gente vai usar essa relação aí, que é u igual a 1 sobre μ de x multiplicado pela integral do μ de x multiplicado pelo q de x dx mais uma constante. Então, onde tiver μ de x, a gente vai substituir por x elevado a 12. E onde tiver q de x, a gente vai substituir por menos 4, que era o nosso q de x lá na equação linear. Então, aí eu só substituir. Esse menos 4 eu posso colocar fora da integral, porque ele é uma constante. Pronto. E agora a gente vai poder calcular essa integral aí, que é a integral de x elevado a 12. A integral de x elevado a 12 é x elevado a 13 dividido por 13. E o resto é só repetir, tá? Aí aqui,
eu vou multiplicar 1 dividido por x elevado a 12, multiplicado por menos 4x elevado a 13 dividido por 13, tá? Aí depois eu vou fazer mais 1 dividido por x elevado a 12 multiplicado por 100. Então aqui eu vou fazer o quê? A distributiva. Então aqui quando eu fizer 1 sobre x elevado a 12 multiplicado por menos 4x elevado a 13 dividido por 13, vai sobrar o quê? Menos 4x dividido por 13. Por quê? Porque aqui a gente tem uma divisão de potência de mesma base. Então, a gente vai conservar a base e subtrair os expoentes. Então, por isso que vai ficar menos 4x dividido por 13. Aí, quando a gente fizer 1 sobre x elevado a 12 multiplicado por c, vai ficar c dividido por x elevado a 12. Aqui eu tirei o mínimo, né? O mínimo entre 13 e x elevado a 12 é 13 multiplicado por x elevado a 12. Aí eu pego esse cara aqui e multiplico e divido pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. Então a gente vai ter 13x elevado a 12 dividido por 13 vai dar o quê? X elevado a 12. E aí, x elevado a 12 multiplicado por menos 4x, a gente vai ter menos 4x elevado a 13. Aí, novamente, aí vai ficar mais, né? Aí, 13x elevado a 12 dividido por x elevado a 12 vai sobrar só o x. Perdão, só o 13. X elevado a 12 dividido por x elevado a 12 vai sobrar só o 13. Então, 13 multiplicado pelo c vai ficar 13c. Então, a gente tem u igual a menos 4x elevado a 13 mais 13c dividido por 13x elevado a 12. Só que lá no início eu disse que y elevado a menos 4 era igual a u. Então, onde tiver u, eu vou substituir por y elevado a menos 4. Aí, isolando y, a gente vai ter que y é igual a raiz quarta de 13x elevado a 12 dividido por menos 4x elevado a 13 mais 13c. Aí eu quero que vocês percebam que a expressão dentro da raiz ela não pode ser negativa, né? Porque senão a gente vai fugir, a solução ela vai fugir dos números reais e entrar nos números complexos. Outra coisa que eu quero que vocês notem é que o numerador é sempre positivo. Por quê? Porque a gente tem x elevado a 12, então o expoente aqui é par. Então, esse numerador ele sempre vai ser positivo. Então, o nosso menos 4x elevado a 13 mais 13c tem que ser maior que zero. Dessa forma, eu vou fazer vou subtrair de ambos os membros menos 13c. A gente vai ter menos 4x elevado a 13 maior que menos 13c. Agora eu posso multiplicar tudo por menos 1 para ficar positivo, né? A gente vai ter 4x elevado a 13 menor que 13c. Agora eu posso dividir ambos os membros por 4. Então, dividindo ambos os membros por 4, a gente vai ter x elevado a 13 menor que 13c dividido por 4. Daí, isolando o x, a gente vai ter que o x, para satisfazer a solução, ele tem que ser menor que essa raiz de índice 13, de 13c dividido por 4. Então, essa seria a nossa solução para aquela equação de Bernoulli.